Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia com Sustentabilidade para o módulo 5. Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar a tratar de um tema que é muito contemporâneo, né? Que é da atualidade. E se chama, o tema da nossa aula de hoje será globalização. Como vocês conseguem ver, tem aí parte 1, porque essa aula ela é introdutória para esse tema. Junto comigo, eu estou aqui com Brielle, fazendo aí a interpretação para as libras, deixando nossa aula bem mais acessível. Então, vejam só, como é uma aula introdutória, ela vai ser bem conceitual. Pega o caderninho, vamos anotar, vamos pesquisar, para que esses conceitos fiquem bem sedimentados na memória de vocês, beleza? Então, vê só, observando essas duas imagens aqui, o que é que vocês conseguem perceber? São imagens bastante contrastantes, né? A gente consegue ver aí, na tela, eu tenho a tela separada ao meio, por duas imagens, bastante repleta de detalhes. Então, a imagem da esquerda aparece ser o centro de uma grande cidade, uma cidade moderna, com arranha-céus, com muita gente na rua, propagandas coloridas. E na imagem da direita, eu consigo observar um corpo hídrico, provavelmente um rio, e ao fundo, moradias irregulares, a famosa palafita. Então, a minha pergunta é, como o mundo ele consegue conviver com duas paisagens tão contrastantes? Como existem técnicas possíveis para ter lugares tão ricos como o da esquerda e como a ausência de técnicas deixa pessoas vivendo em subhabitações como a da direita? E o que é que isso tem a ver com globalização? Então, como eu falei para vocês, nessa aula de hoje a gente vai entender a formação de paisagens tão contrastantes. Vamos começar entendendo que a gente vive no modo de produção capitalista. E aí eu tenho uma pergunta, mas o que é capitalismo? Então, para quem sempre escutou falar isso, talvez sempre teve vontade de perguntar e nunca perguntou para ninguém, eu trago aqui uma versão bem sintética disso aí para vocês, tá? Então, lendo junto aqui, capitalismo é um sistema econômico, Esse sistema, ele organiza a produção, distribuição e consumo de bens e serviços de uma economia, Também está relacionado ao conjunto de técnicas, com os quais esses problemas são resolvidos, tá? Tais como o problema da escassez, e da alocação, ou seja, da colocação de recursos, como esses recursos são distribuídos. Então, o capitalismo é o sistema que a gente vive. E quais as características desse sistema? As características são a propriedade privada, a acumulação de capital e o trabalho assalariado. Então, como é que o capitalismo ele vai gerar riqueza, minha gente? O capitalismo ele vai gerar riqueza através do lucro. Eu tenho certeza que alguém aí assistindo, algum aluno, alguma aluna, já fez algum comércio, já vendeu alguma coisa e sabe que quando a gente vai estipular o preço do produto, a gente tem que pensar ali numa margem de lucro, para ser vantajoso, para valer a pena. Então, essa lógica do lucro é a lógica do capitalismo, Você tem que ter capital para gerar mais capital, percebe? Então, o espaço geográfico ele vai ser produzido segundo essa lógica, dentro desse sistema, na maioria das cidades ocidentais, beleza? Cidades ocidentais são as cidades das Américas e da Europa. Perfeito? Então, deu para entender aí? Se não deu para entender, pesquisa, coloca aqui nos comentários, Se você está vendo na TV ao vivo, já vai lá, entra no YouTube quando terminar a aula e coloca lá nos comentários sua dúvida, que a gente traz aqui na próxima aula, sem problema, que vai ter continuidade, beleza? Seguindo aqui, eu trouxe
Não vou falar todas, mas vai chegar aí na tela para você. Você pode pausar, você pode fazer aquele velho print, né? Então, nós temos 3 fases do capitalismo. O primeiro, capitalismo comercial. O segundo, capitalismo industrial. E o terceiro, capitalismo financeiro. Eu destaquei aí um ponto de cada característica, né? No caso, 3 ao total. A primeira vai ser que esse período vai ser do século XV ao século XVIII, ou seja, lá atrás, há muito tempo atrás, né? No capitalismo industrial, tem aquele tema que eu tenho certeza que vocês já viram em história, que é a Revolução Industrial. Então, vocês já viram isso, que mudou a forma de se produzir lá na Inglaterra, começa lá na Inglaterra. E o terceiro, ó, o capitalismo financeiro, a gente tem ali a característica que é a globalização, tá? Então, veja, para a gente entender o que é globalização, a gente precisa entender que ela faz parte, ela se desenvolveu junto com o sistema capitalista. Então, a forma de gerar riqueza, a forma de distribuir riqueza, né? E a forma de gerar, e a forma de criar novos produtos está relacionada à globalização. Quer um exemplo disso? Hoje em dia é muito fácil você comprar um produto que vem lá da China, ou não é? Agora, vocês estão assistindo a minha aula de uma forma remota. Então, isso também tem a ver com o momento da globalização. Percebem? Então, a internet, né? Como a gente pode ligar rapidamente através de um celular? Esse negócio de ligar e ver a outra pessoa na imagem, isso era coisa, né, impossível, coisa de filme de ficção científica. Mas a gente tem isso hoje em dia. Então, tudo isso é feito e é característica desse processo de globalização. Então, já quero que vocês entendam que globalização é um processo, tá? Que vai ser gerado por diferentes acontecimentos da sociedade, ok? Então, eu trouxe aqui, para fechar, a ideia de globalização como fábula, né? Como fábula, por que isso, professor? Porque é um mundo como nos fazem crer, aquele mundo da propaganda, aquele mundo bonito, né, do pensamento único, da aldeia global, né? Então, todos esses conceitos aí a gente vai ver com calma, vocês podem pesquisar também, serem aplicados aí, pesquisar, tá? Então, tudo isso visa uma solução dos problemas pela técnica, ou seja, vai surgir aí uma invenção que vai resolver todos os problemas. Então, esse é o capitalismo como fábula. Quer um exemplo disso aí em foto? Olha aqui, o capitalismo como fábula. É exatamente essa propaganda desse hambúrguer ideal, não é? Será que quando a gente compra um hambúrguer, ele vai vir assim, tão bonitinho, tão montadinho? Então, esse aqui é uma representação do capitalismo como fábula. Beleza, pessoal? Eu vou passar para vocês aqui, uma atividade para a gente fechar essa aula e continuar na próxima. Pesquise um conceito para globalização e anote em seu caderno. Beleza? Então, simples. Vai pesquisar ali o conceito de globalização para aprofundar esse estudo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.